Prometo. Mas eu quero ler um texto com vocês antes de eu compartilhar o que eu tenho para compartilhar. Mateus 6:33. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Esse texto é um texto que eu carrego aí comigo durante muito tempo. Desde quando eu me converti, eu aceitei o Senhor, eu carrego esse texto comigo. Buscai primeiro o reino de Deus. E por que eu li esse texto primeiro? Porque eu entendo que quando nós buscamos primeiro, não é quando dá ou quando você quer, não, é primeiro o reino de Deus. Deus, ele muda todas as coisas. Todas as coisas. E durante um tempo, eu estava compartilhando com o pastor. Para quem não sabe, o meu marido e eu, nós vendemos açaí no final de semana. E aí, foi assim, do nada, vamos vender açaí, vamos. Aí começou a fluir. Um certo dia a gente sentou, conversou, mas tem que ter um propósito. Não é só vender para ganhar dinheiro. E como eu não estava desempregada, eu falei com o pastor, pastor, nós vamos vender esse açaí, eu queria que o senhor orasse. E eu quero desenvolver o meu título. Quero ser fiel. Eu coloquei esse projeto para ser fiel ao Senhor. Aleluia. Fidelidade. Eu amo o poder da notícia. Para a glória de Deus, isso nunca foi dificuldade para mim. Nunca foi. E eu entendo que quando nós entendemos o que é o reino de Deus, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, a fidelidade também é. Então às vezes você pensa assim, nossa, por isso é tão difícil para mim. Eu não consigo ensinar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Por quê? Você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E durante muito tempo, eu fiquei falando para Deus, Jesus, eu preciso que o Senhor abra a porta, eu preciso que o Senhor faça isso. E às vezes surgiram algumas oportunidades que iam me impedir de cumprir o propósito. E eu sempre falei com Deus, eu não posso ser refém de um trabalho, porque eu sei a minha necessidade. Eu sei que se eu arrumo um trabalho que me impede de viver o que eu vivo na casa de Deus, eu morro. E talvez você está pensando, poxa, eu sou refém do meu trabalho. Às vezes você não consegue participar dos eventos, às vezes você não consegue participar de tantas coisas por causa de um trabalho. Aí você está pensando, Adriana, mas eu tenho que parar de trabalhar. Não é isso. Eu estou falando, Adriana, não abrir mão de viver o que o reino tem para mim por causa de um trabalho. Não abro mão, porque é a minha prioridade. E Deus tem me honrado através disso. Deus tem me honrado. Nunca me faltou nada, irmãos. Nunca me faltou nada. Deus sempre me sustentou em tudo. E um dia desse para trás eu estava conversando com a minha pastora. Eu falei para ela assim, pastor, eu tinha me sentido, passei mal essa noite, senti uma dor tão forte. E ela falou comigo assim, você precisa fazer isso. E sabe o que está acontecendo? Você disse. Eu não vou falar muito, porque ela me xingou. Mas por quê? Ela falou comigo, você precisa fazer uma coisa. Você precisa sair do lugar. O pastor pregou esses dias aqui e falou assim, comece pequeno, mas saia do lugar. E eu estava parada. Porque não adianta você orar e não movimentar. Não é verdade? Não adianta. Eles estão batendo no relógio falando para mim andar rápido, mas eu vou acabar. E aí ela me direcionou em fazer algo e eu fiz. E aí as coisas começaram a fluir. Um certo dia, foi mais ou menos 2 semanas, uma pessoa me mandou uma mensagem. Você, André, você está trabalhando? Eu falei, não. Ela tem uma proposta para te fazer. Eu falei, pode falar. E eu já trabalhei nesse local. E ela falou comigo, eu tenho uma proposta para te fazer. Ela me fez essa proposta. Na segunda-feira, isso há 2 semanas atrás, eu fui nesse lugar e hoje eu estou empregada para a glória de Deus. Trabalho de segunda a sábado, segunda a sexta até às 17,
prioridade, o cuidado de Deus. Então, em nome de Jesus, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque ao Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas que o Senhor irá fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia.